Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Romanos capítulo 5. Justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele é que tivemos acesso a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência. A paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança, e a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo, a seu tempo, morreu pelos ímpios. Com muita dificuldade, a gente aceitaria morrer por um justo, por um homem de bem, quiçá se consentiria em morrer. Mas eis aqui uma prova brilhante do amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora que estamos justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Se quando éramos ainda inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, com muito mais razão estamos já reconciliados e seremos salvos por sua vida. Ainda mais nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque desde agora temos recebido a reconciliação. Por isso, como por um só homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. De fato, até a lei. O mal estava no mundo, mas o mal não é imputado quando não há lei. No entanto, desde Adão até Moisés, reinou a morte, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a imitação da transgressão de Adão. Mas com o dom gratuito não se dá o mesmo que com a falta, pois se a falta de um só causou morte de todos os outros, com muito mais razão, o dom de Deus e o benefício da graça obtida por um só homem, Jesus Cristo, foram concedidos copiosamente a todos. Nem aconteceu, Nossa Senhora, nem aconteceu com o dom o mesmo que com as consequências do pecado de um só. A falta de um só teve por consequência um veredicto de condenação, ao passo que depois de muitas ofensas, o dom da graça atrai um juízo de justificação. Se pelo pecado de um homem reinou a morte, muito mais aqueles que o receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por um só, que é Jesus Cristo. Portanto, como pelo pecado de um só a condenação se estendeu a todos os homens, assim por um único ato de justiça recebem todos os homens a justificação que dá a vida. Assim como pela desobediência de um só homem foram todos constituídos pecadores, assim pela obediência de um só todos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que abundasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Assim como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reinaria pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É tão bonito ver, né, que por Adão, pelo pecado de um homem, entrou a maldição, entrou
né, todo o pecado no mundo, mas pela obediência de um único homem, que é Jesus, o nosso Rei, nosso soberano, nosso Salvador, entrou o quê? Entrou a salvação. Então, eu não posso ficar lá do mundo do pecado. Essa carta, como eu disse, ela vai falar muito do pecado. Então, eu preciso rezar muito o Salmo 50, fazer um ato de contrição bem feito, entender que eu preciso muito de confissão, eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso pedir ao Espírito Santo a graça de arrependimento profundo, que este pecado seja cancelado da minha vida pela força da minha apropriação da bênção, da salvação, do meu batismo, da cruz, da ressurreição de Jesus. Não posso ficar lá vendo o pecado de Adão, o pecado de Caim, o pecado disso, daquilo. Não. Eu preciso enxergar que eu tenho um Deus todo-poderoso, um Deus grande, um Deus forte, um Deus que está no controle, gente, da minha vida. Um Deus que tem o controle da minha vida nas mãos dele. E ele que determina os dias que ele quer que eu viva nesta terra. Então, se esse Deus tem esse controle nas mãos, se esse Deus é justo, eu preciso muito mergulhar a minha vida dentro desse campo maravilhoso da graça de Deus. Por isso que o Salmo 50, ele fala assim: ó meu Deus, criai em mim um coração puro e renovai-me o espírito de firmeza. Renovai-me o espírito de firmeza. Restitui-me a alegria da salvação e sustentai-me com uma vontade generosa. Isso é lindo demais, é maravilhoso. Então, Deus, tu tens o poder de me sustentar, de renovar em mim aquilo que é minha essência. Após o batismo, a minha essência é ser filha amada de Deus Todo-Poderoso. Por isso, a palavra que nós ainda vamos meditar, que é Efésios capítulo 1, uma palavra lindíssima que Deus deixou para nós, que nós deveríamos, cada vez que nós estamos desanimados, meditar esta palavra que diz tudo para nós. Olha só: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual de Deus e nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. No seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça, que nos foi concedida por ele no bem amado. Nele, lá no versículo 11, é que fomos escolhidos, predestinados segundo o desígnio daquele que tudo realiza por um ato deliberado de sua vontade, para servirmos à celebração de sua glória, nós que desde o começo voltamos nossas esperanças para Cristo. Gente, nele também vós, depois de terdes ouvido a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, no qual tendes crido, foste selado com o Espírito Santo que fora prometido. Então, veja que palavra linda. É conhecer o mistério de sua vontade, é reescrever a nossa história de amor, a nossa história de beleza, aonde o nosso Rei, o nosso Senhor, o Todo-Poderoso, que veio para nos salvar. Eu só preciso me apropriar
desta salvação, dessa redenção, não negar que este Deus já deixou para mim o tesouro maior. Eu preciso tomar posse desta graça e viver uma vida plena de santidade. Deus já fez tudo. Agora a gente precisa fazer a nossa parte. E se nós decidimos fazer a nossa parte, então a vida se torna leve, tranquila. A gente fica preparado para o que vier. Porque se Deus ele é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, nada para Deus é impossível. E o sino tocou, sinal que o meu vídeo tem que chegar ao fim, sinal de oração. Sempre quando o sino toca, é Deus falando, é Deus dizendo, para tudo que você está fazendo e vem agora para perto de mim, venha rezar. E o nosso sino já disse, é a palavra de Deus, é ela que é a voz de comando para a nossa vida. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.